Olá pessoal, tudo bem? Voltei hoje aqui, como prometido, para fazer a continuação do vídeo anterior sobre o hormônio DHEA, onde eu falei que ia responder aí algumas perguntas que me fazem por inbox, que me fazem no blog, que são perguntas pertinentes aí para um melhor entendimento sobre este importante hormônio chamado DHEA, o qual eu faço uso já há 10 anos e mantenho níveis ótimos dos meus níveis de ideia no meu corpo, tá? Então, a primeira pergunta aí é a mais comum, que todo mundo sempre já tem em mente quando se vai tomar um medicamento novo, um hormônio, suplemento. Quais os efeitos colaterais do DHEA? Efeitos colaterais, para quem não sabe, são os efeitos ruins. Então, quando você usa uma medicação, você busca os efeitos, benéficos daquela droga, daquele medicamento. Então, quando você usa uma dipirona, você está buscando uma melhora da dor de cabeça. Se você tiver um mal-estar, você cair sua pressão, por exemplo, aquilo foi um efeito colateral. Então, esse é o significado dos efeitos colaterais dos medicamentos. E os efeitos colaterais do DHEA são mais vistos em mulheres, tá? E mais em mulheres que têm níveis mais elevados de DHEA ou que têm uma sensibilidade mais alta à testosterona. Se é uma mulher que já tem muita acne, oleosidade, tendência à queda de cabelo, realmente ela tem que ter muito cuidado em usar o DHEA. Por quê? Porque o DHEA é a dehidroepiandrosterona e se transforma em testosterona, principalmente em mulheres. Mulheres que têm um nível de DHEA abaixo de 200 nanogramas por decilitro, que não têm esses sinais tão de forma exacerbada, elas podem ter mais tranquilidade na reposição. Só relembrando, é um hormônio e idealmente deve ser indicado e controlado por um médico, tá? Então, nessas mulheres com maior tendência, pode acontecer conforme a dose, por isso que também começar com doses mais baixas, como 10, 20, 25 miligramas, chegando até 50, pode ser benéfico para ir percebendo a adaptação dessas mulheres ou a sensibilidade dessas mulheres. Então, efeitos ruins, aumento da oleosidade, aumento da queda de cabelo, surgimento de pelos. Nada também de forma súbita, e do dia para a noite. Durante o uso, aquela mulher vai começar a perceber gradualmente uma piora nesses quesitos e aí o ideal é que ela suspenda, que ela passe a tomar dia sim, dia não. Já em homens é muito raro a gente ver efeitos colaterais, Teoricamente eles se transformam mais em estradiol. Alguns homens com ginecomastia podem ter uma piora da sensibilidade nas mamas. Ginecomastia é aumento do nódulo mamário que alguns homens apresentam até durante a adolescência, mesmo que não tenham feito uso de hormônios, tá? E aí pode acontecer do DHEA piorar isso, mas é raro, tá? O efeito eventualmente mais comum nos homens colaterais nem é um colateral, não pode chamar disso. Eventualmente ele não perceber muita melhora, em relação ao que se busca com o DHEA. Então, quando a gente está usando o DHEA, a gente busca melhorar a energia, bem-estar, humor, composição corporal, um pouco da função sexual, imunidade. Enfim, aquele homem pode eventualmente não sentir muito isso com a reposição, tá bom? Vamos para a próxima aí. Seria quando é indicado suplementar o DHEA. Principalmente quando se tem um nível de DHEA, de S-DHEA, de sulfato de DHEA, não se deve dosar o DHEA e sim o seu sulfato, conhecido por S-DHEA, abaixo de 200, tanto em homens quanto em mulheres, e quando tem atrelado a isso sintomas, um quadro clínico característico da deficiência de DHEA, como fadiga, que não tem melhorado, como mau humor, tendência à depressão, pior da composição corporal. Então, geralmente isso começa a acontecer depois dos 30 anos. Então, por isso que o DHEA começa também a cair depois dessa faixa etária. Porém, mulheres que usam anticoncepcionais, com 15, 16 anos, elas já passam a ter um nível muito baixo de S-DHEA e no meu dia a dia eu recomendo que tais mulheres façam essa reposição, tendo em vista a tamanha importância desse hormônio. Você imagina uma mulher de 18 anos que era para ter um nível de DHEA elevado aos 18, aos 20 anos, passa a ter o nível de uma senhora de 70 com o uso do anticoncepcional hormonal, principalmente pela via oral. Então essas mulheres elas devem repor DHEA e essa ausência, essa diminuição de DHEA também diminuiria a testosterona, o que impactaria diretamente na
função sexual, na libido dessas mulheres, assim como na maior chance de perder massa muscular, massa óssea, menor performance no exercício, né, coisas contrárias às mulheres que usam, né, testosteronas e derivados, né? Então mulheres com baixos níveis de testosterona e DHEA vão ter pior performance física, tá? Então o indicado seria realmente, a indicação de DHEA seriam nessas mulheres, sejam mais novas com deficiência de DHEA pelo uso do anticoncepcional ou mais velhas com níveis mais baixos pelo próprio envelhecimento. Também homens que tenham níveis mais baixos, até independente da idade. Como eu disse, é muito mais comum depois dos 30 a 35 anos, ok? Qual a relação entre DHEA e envelhecimento? Eu falei um pouquinho disso no primeiro vídeo, mas se vê muita correlação dos níveis de DHEA com o processo de envelhecimento. Então, grande parte do envelhecimento é por conta da deficiência de alguns hormônios, como GH, testosterona, estradiol, progesterona, melatonina, desbalanço cortisol, DHEA. Então, a suprarrenal produz o equilíbrio ao longo da juventude de cortisol e DHEA. Começa-se ao longo da vida o DHEA cair, que eu falei, como eu disse, normalmente, a partir dos 30 anos já começa a cair o DHEA vai caindo, o cortisol vai subindo. E aí começa-se também a decomposição corporal, entre aspas. Por quê? Perda de massa muscular e ganho de gordura abdominal. É um quadro muito comum nas pessoas que têm algum tipo de doença em que elas têm que usar corticoides, né, como prednisona, como dexametasona, hidrocortisona, que é a síndrome de Cushing, que é o quê? Ganho de gordura abdominal, atrofia de membros, né, perda de massa muscular. E coincidentemente ou não, é o que acontece no envelhecimento. Então, esse desbalanço entre cortisol e DHEA pode também corroborar com essa piora de composição corporal. Nas mulheres menopausadas, se viu que o DHEA pode ajudar muito no humor, na memória, no bem-estar geral, na disposição, na função sexual. Só que como não se avaliava o DHEA em mulheres jovens e o uso de anticoncepcional, os estudos são sempre feitos ainda em mulheres mais velhas. Mas se mulheres mais velhas se beneficiam de ter um DHEA normalizado, por que uma mulher mais nova com deficiência também não se beneficiaria, né? Então, a ideia é você fazer a reposição hormonal até independente da idade, mas sim dependendo do nível laboratorial e do quadro clínico, tá? Outra pergunta aqui. O DHEA pode te ajudar a engravidar? Sim, vários estudos mostrando que o DHEA, né, pode melhorar a fertilidade e pode se usar durante um processo de busca por uma gestação, assim como a testosterona. Não são hormônios que bloqueiam a ovulação, como os anticoncepcionais, por exemplo, como esteroides anabólicos aí, de usos para fins estéticos, que bloqueiam também a menstruação. O DHEA é um hormônio natural do corpo. E assim como a testosterona tópica, não há o bloqueio do LH. O LH é o hormônio responsável pelo pico ovulatório no meio do ciclo da mulher. Então o DHEA pode sim ajudar a melhorar a fertilidade. E se a mulher tiver um nível baixo, também seria mais uma indicação, tá? Outra pergunta, o homem corre algum risco na redução da fertilidade tomando DHEA? Negativo. Assim como na mulher, não há bloqueio do eixo hormonal no homem, né? Então, o eixo se resumindo aqui, LH e FSH são hormônios produzidos pelo cérebro, que vão até os testículos produzirem testosterona e espermatozoides. O DHEA não influencia nesse eixo, tá bom? Então não tem nada a ver, tá? Não tem tanta correlação com fertilidade em homens, a não ser indiretamente, né? Porque o homem mais disposto, com mais humor, podendo ter um pouco mais de libido, ele logicamente vai estar mais disposto para ter relações com a mulher dele e consequentemente vai aumentar a chance deles engravidarem, tá bom? Suplementar o DHEA pode atrapalhar o sono. Está se vendo que o DHEA pode até modular neurotransmissores GABA, que são neurotransmissores relaxantes. Eu sou da linha que prescrevo o DHEA de manhã, tendo em vista essa ligação dele com energia e bem-estar. Então eu tomo meu DHEA de 50 miligramas, afinal meu nível é de 150, de manhã para ter mais energia. Mas alguns médicos, alguns colegas passaram a indicar à noite porque pode ter um benefício também, tá? Mas eu, no meu dia a dia, até o momento, eu prescrevo de manhã e prefiro, tá? O DHEA ajuda na perda de peso? Sim, se você estava com nível baixo, estava cansado, logicamente você faz menos exercício e também come de forma pior.
Pessoas cansadas não têm vontade, não têm disposição para fazer uma dieta. Dieta dá trabalho, dieta você tem que fazer compras, dieta você tem que preparar um alimento. Se você está cansado, você vai parar na primeira padaria e comer o primeiro salgadão que tiver lá na sua frente. Você vai ligar na food e vai comer aquele sanduichão, aquela batata frita. Então, ter disposição é básico. E também se tem a relação de ideia com metabolismo, de ideia sensibilizando a insulina. Então, a sensibilização da insulina é uma das formas cruciais para que se haja queima de gordura, tá? E um dos motivos do ganho de peso, do envelhecimento, é a tal da resistência à insulina, que é o contrário de sensibilidade à insulina. E tem várias causas que levam à resistência à insulina, e uma delas pode ser realmente a deficiência de ideia, tá? O que mais que perguntaram aqui que pode ser interessante? Eu falei da relação do anticoncepcional, que essa é muito importante. Os anticoncepcionais orais bloqueiam a produção de ideia, tá? Um ou outro não bloqueia. O ideal é que essas mulheres dosem o ideia quando se usam anticoncepcionais por muito tempo. O Mirena, que é o dispositivo com hormônio, não bloqueia a DEA. Eu tenho muita experiência com o Mirena e o Mirena não bloqueia a DHA. Fiquem tranquilas aí, meninas que eventualmente usem esse tipo de dispositivo intrauterino, tá bom? Quando não é indicado suplementar DEA? Quando você já tem um nível mais elevado, quando você não tem nenhum tipo de sintoma, não teria por que repor. E mulheres com síndrome do ovário policístico, que tem os sintomas de virilização, ou seja, acne excessiva, oleosidade, queda de cabelo, aumento de pelos, essa seria a contraindicação absoluta de DEA. Também teria que se avaliar mulheres que tiveram câncer de mama hormônio dependente, né? O DEA pode também virar estrogênio, tá? E aí, se a mulher teve um câncer de mama com receptores para estradiol, pode ser uma contraindicação usar o DHEA. Mas como eu disse, é um hormônio que vira até mais testosterona que estradiol, tá bom? Mas eu fico sempre meio cauteloso em mulheres que tiveram câncer de mama estrogênios dependente, tá bom? Qualquer outra dúvida pode deixar aqui no comentário que será um prazer responder. Me sigam também no Instagram, @Dr. Roberto Franco do Amaral. Lá eu deixo aí várias dicas bacanas aí para saúde em geral, emagrecimento, envelhecimento saudável. Se você gostou, deixa seu joinha aí, tá bom? E ative as notificações. Grande abraço!